Documento Nordeste apresenta hoje um documentário sobre o maracatu de baque virado, uma tradição genuinamente pernambucana que tem quase 2 séculos, nascida dos africanos que vieram trazidos como escravos. Na atualidade, várias vertentes musicais utilizam elementos do baque virado, fazendo uma ponte dessa ancestralidade com a modernidade. Não se sabe ao certo quando começou. No início, dizem, era um cortejo de coroação dos chamados reis do Congo. Há controvérsias quanto à função dessas coroações, nas quais as irmandades dos pretos com certeza tiveram influência. Os documentos nos mostram aí que existia, né, anualmente, por ocasião da festa de Nossa Senhora do Rosário, os festejos, né, e que se fazia uma coroação de um rei negro, né, que era as chamadas coroação do rei do Congo. E essa coroação, que era feita debaixo de um aparato muito grande e com um certo apoio da igreja, porque a igreja permitia, né, permitia que houvesse uma cerimônia, uma missa e tal, e fazia-se realmente, coroava-se o rei, né, escolhido pelos escravos naquela época, e fazia-se essa cerimônia. Esse rei, normalmente, era uma pessoa que detinha uma certa liderança entre os negros. Surgiu com aquela coisa do cortejo, da nomeação dos reis de Congo, né? Que era o chefe de polícia, nomeava um dos negros para organizar, assim, tinha mais, seria um elo de ligação entre a autoridade local e a comunidade negra, assim, na época. Então surgiu esse cortejo com reis, rainhas e tal, durante a coroação desse rei de Congo. O maracatu é um gênero muito ligado à cultura africana, e é provável que os africanos que vieram aqui para Pernambuco, eles fossem, né, de uma parte da África, de onde não saiu ninguém para nenhum outro estado. Haja vista que o maracatu é uma manifestação africana que só acontece aqui em Pernambuco. Há verdadeiras lendas sobre a existência de grupos. Alguns, dizem, teriam saído com mais de 100 alfaias, assim chamados os bombos feitos de macaíba, genipapo, couro de bode e cordas. A gente vai para a mata para poder derrubar a macaíba, que é essa parte aqui, né? Derruba a macaíba e derruba o genipapo, que é essa outra parte aqui do... né? Aqui é o arco e aqui é o sobre-arco que pega o couro, né? Esse arco aqui é onde se fura para poder entrar as cordas. Essas cordas são de agave, né? Sisal, como o pessoal chama, né? Aí a gente vai para a mata, derruba, lá a gente mede direitinho, né? Vê o espaço de um lugar a outro e oca, tira tudo quanto é de miolo, né? O miolo, tá aqui o miolo, né? Esse miolo aqui, a gente tira esse miolo, tá entendendo? Tira o miolo todinho. Quando o miolo sai, que já tá fora, aí fica essa capinha aqui, essa que é a casca mesmo. Com essa casca a gente faz. Essa casca ela tem um fortalecimento muito grande, que ela segura a sonoridade do bombo, né? Toda a sonoridade, todo o som do bombo, ela concentra aqui dentro. Então tem um furo no meio aqui que respira, né? Então é por aqui mesmo que sai esse som, né? E essa parte aqui é o genipapo, que é feito
o arco sobre arco, que é a única madeira que dobra para fazer isso. Nenhuma outra madeira faz isso, não. Só o jenipapo faz isso. E a macaíba, que é o bojo. E aqui é a corda de agave, de sisal, né? O pessoal chama sisal, né? Mas eu conheço isso mais como agave. Isso só os escravos fizeram isso aqui em Pernambuco. Não foi feito em nenhum outro lugar. Os mais antigos dizem que foi uma brincadeira inventada pelos da seita saírem no carnaval. Seria o lado profano do povo do candomblé. Segundo o babalorixá Luís de França, o maracatu de baque virado teria fundado o Carnaval do Recife. O maracatu, que queira que não queira, tem que ter um contato com a seita, porque foi uma coisa fundada pelos pretos africanos. Sendo a religião uma devoção, uma religião deles. E o maracatu sendo uma brincadeira deles, do carnaval. Tinha muita tia africana aqui, e muito tio da costa aqui. Tá vendo? Então eu vivia por a casa dela, ali por São José, onde tem aquela mulher lá no Padre do Terço, que morreu, assim, ela não era africana, mas ela era filha da africana. Onde tem Badia, que foi que Yaya e Sinhá criou ela. É do baque virado de onde o carnaval elegeria um de seus grandes ícones, a lendária Dona Santa do Maracatu Elefante, que reinou durante décadas, seja nos desfiles carnavalescos ou no seu conhecimento de alorixá dos búzios e do candomblé. Dentro do maracatu de baque virado, a calunga carrega todo o peso da tradição religiosa e é a figura de destaque dentro do cortejo. Antes dos grupos desfilarem pelas ruas, são feitos rituais e oferendas para os orixás abençoarem os seus fiéis em sua jornada. A boneca, então, ela é revestida de axé e quando sai à rua, empunhada pela dama do passo, né, que deve ser uma pessoa que, ao segurar aquela boneca, por ser um elemento sagrado, né, da nação maracatu, então, aquela mulher, ela deve estar purificada, ela deve estar limpa de corpo e alma, né, para poder sustentar aquele elemento sagrado que é a boneca. Por quê? Porque aquela boneca ali, com os axés que ela tem, ela vai fazer com que, espiritualmente, aquela brincadeira, aquele brinquedo, né, o maracatu, saia às ruas, se divirtam, brincem, dancem, cantem e nada lhes aconteça até o retorno do seu destino da sede, né? Pesquisadores como Mário de Andrade e José Ramos Tinhorão fizeram registros em suas pesquisas, sendo Maracatus do Recife a pesquisa mais aprofundada sobre o assunto, realizada pelo maestro Guerra Peixe. A rítmica africana, ela sempre foi uma coisa muito presente em toda a cultura brasileira, né? Desde o tempo da colonização. Agora, se essa rítmica era essa mesma que se definiu por algum tempo para que viesse hoje identificar como a gente identifica um maracatu à distância, né? Porque quando a gente ouve o ribombar dos bombos, né? Das caixas de guerra de maracatu, dum, 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 dum. Então a gente identifica imediatamente e decodifica que ali vem um maracatu. Dentro dos grupos chamados tradicionais, os maracatus nação, estão algumas das agremiações mais antigas do Carnaval do Recife. O Maracatu Nação Elefante de 1800 e o Maracatu Nação Leão Coroado de 1863.
Eu comecei a tocar em Porto Rico, eu tinha 12 anos de idade, né? Cheguei quando o maracatu foi lá pro bairro do Pina, que o maracatu antes não era do bairro do Pina. Aí a criançada, a molecada, né? A gente começou a se interessar, a sair pelo batuque, a gente achava bonito. Aí comecei a participar dos ensaios, dos treinos, né? Até hoje estou dentro do maracatu. O pessoal tem orgulho de ter o maracatu no bairro do Pina, né? Você admira muito o maracatu, porque leva como uma cultura, mais ainda para o bairro do Pina. E o povo gosta, entendeu? O povo hoje em dia gosta muito de sair no maracatu, né? E agora nós estamos fazendo de 2 anos para cá, a gente vem fazendo uma renovação de batuqueiros, a gente está formando batuqueiros mirim, né? Criançada que antigamente não podia sair, as criançadas só saía só na corte mirim, né? Hoje em dia a gente abriu um espaço. Nós temos a bateria mirim e temos o maracatu mirim, né? A criançada chega junto e se diverte muito com a gente. É interessante notar que a presença do maracatu na ação é predominante na região metropolitana do Recife, com raros e esparsos registros em Palmares, Zona da Mata e Agreste, mais precisamente em Caruaru, onde foi possível ainda encontrar remanescentes de um grupo extinto há mais de 2 décadas. Primeiro foi Mané Italiano, né? Chegou aqui com Cambinda. No tempo dele era Cambinda Zé. Aí depois ele entregou o genro. Entregou a José Tiatônio. Aí foi tempo que o José Tiatônio casou, né, e não podia continuar, aí me entregou. Me entregou a Cambinda. Aí temos Cambinda Nova. Maracatu, Cambinda Nova. Bom, e continuei. Em 1930, eu peguei essa Cambinda. E vi o Mané Italiano que ela era em 1901. Aí eu continuei, né? Ele fazia um blocozinho certo, tudo direitinho, saía na rua, as comissões toda boa, e lá vai, o blocozinho sempre todo ano saía bom, saía bonito. Os clubes da cidade, à meia-noite, se acabava e nós ficávamos continuando. Aí todo mundo voava em cima da Cambinda, né? Era uma festa boa. Chegava, a gente subia o ato, vinha pra aqui. Aí sim, era. Aí amanhecia o dia. Que barco foi esse que no porto chegou? Cambinda Nova que desembarcou. Que barco foi esse que no porto chegou? Cambinda Nova que desembarcou. Que barco foi esse que no porto chegou? Outro grupo de peculiares características é o Estrela Brilhante de Igaraçu, onde a herança é eminentemente familiar, passando de geração para geração. Essa idade dessa boneca já tem mais de 100 anos. Muitas gerações, mas sendo de família. Morria um, ficava para outro. Tá vendo os avós, os bisavós de meus pais. Vai morrendo, vai ficando, vai tomando conta. Que nem agora mesmo. Né? Meu pai morreu, meu marido tomou conta. Meu marido morreu, eu tomei conta.
todo esse jeito não posso mais brincar, entreguei a minha filha Rosa. E eu, como teimosa, fiquei levantando o maracatu do meu pai. Tenho a maior honra de estar com ele, né? Sempre perto, que se eu morrer, tem um filho que vai assumir. A nossa nação já é coroada, viva o pavilhão, o Cambindé, estrela dourada. A nossa nação já é coroada, viva o pavilhão, o Cambindé, estrela dourada. O rei pediu licença São João para coroar o Cambim da nossa nação. O maracatu eles têm o bombo-chefe, né, que é aquele instrumento maior, né, e esse bombo-chefe, ele geralmente marca, ele faz a marcação principal do ritmo, né? Tum, 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 e segue fazendo somente isso, né? Então tem um meião que ele faz uma batida já diferente, enquanto o bombo-chefe faz isso, então o meião vai tum, tum, não, tum, 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 que vai agora juntando com a caixa clara, por exemplo, ou o tarol, como eles chamam. Bom, e o agogô, e o gongue, como eles usam, né? Essa peça que eu acabei de tocar é um maracatu que eu compus na época da Orquestra de Cordas Dedilhadas. Eu tive a honra de ser um dos fundadores, isso foi em 81, 82, e chama-se Maracatu Dedilhado. Tem uma coisa engraçada nesse maracatu, que eu utilizo 2 compassos de 7x8. Para quem não entende, normalmente o maracatu é em 4x4, então eu fiz 7x8, porque é uma divisão que vem da música africana, certo? Nas pesquisas que eu fiz. A partir do início dos anos 90, começaram a surgir novos grupos, como Nação Pernambuco, que inaugura uma fase na qual a juventude tem uma participação importante na difusão e aceitação do ritmo dança do maracatu. É preciso que os jovens se engajem nesse trabalho de valorização da nossa cultura, da nossa música, porque nós, que já estamos no período, além do período complementar, nós precisamos deixar pessoas que mantenham viva e acesa essa chama que é a nossa tradição musical, a nossa cultura, o nosso folclore. E maracatu, ele inicialmente foi uma coisa de negro, né? Porque foram os negros que vieram para cá, assim como o blues nos Estados Unidos, né? A música negra norte-americana, o jazz de um modo geral, hoje em dia não é música de negro, não, é música de todo mundo, é música do mundo, né?
porque nós somos, hoje com a globalização eu acho que ela começa a partir da cultura que sai de um país para o outro e que vai de um continente para o outro, e hoje em dia nós falamos basicamente a mesma linguagem a partir da música, né? A música, que é uma linguagem universal, também o maracatu, eu quero crer que ele será uma linguagem universal, através da modernização dos seus arranjos, da roupagem nova que os compositores podem dar. Na atualidade, vários grupos trabalham com o ritmo do baque virado, uns mantendo a herança do tradicional, outros fazendo fusões diversas com ritmos contemporâneos. Resgatando uma tradição, hoje mais festejada do que nunca, o pessoal do Daruê Malungo, além da educação tradicional de banca, quadro e giz, desperta toda a sensibilidade infantil com os batuques e danças de origem afro. E a contribuição do Daruê enquanto entidade e centro de educação e cultura, mostrar as raízes, as verdadeiras raízes que são as crianças. E através das crianças foi com que, nos anos 80, nós procuramos fazer que elas deixassem de ser só aquele cortejozinho virino dentro dos maracatu tradicional e procurassem se inteirar dentro de um maracatu que fosse criado, que fosse formado pelas próprias crianças, buscando, estudando, né, enfatizando a questão do maracatu como um todo, não só no andamento religioso, mas também de formação, de organização, que hoje o Daruê vem conseguindo aos poucos, mantendo essa resistência como uma árvore chamada baobá. Unindo o tradicional com o contemporâneo, Erasto Vasconcelos transita entre vários estilos e ritmos, com a bagagem de quem conheceu de perto as origens das músicas afro-americanas, a partir de suas vivências na Bahia, Rio de Janeiro e Nova York. Compositor e instrumentista, com dezenas de composições inéditas, dentre elas um disco inteiro só de maracatus de baque virado. Vem de menino ainda, não era nem adolescente, era criança. E o Viludinho, figura tradicional do maracatu, era muito amigo da minha mãe. Nessa época eu morava em Sítio Novo. E ele foi fazer uma visita a uma bailarina, uma dançarina, aliás, que chamava-se Ivone, uma dançarina de Sítio Novo, que era uma espécie de madrinha minha. Ela estava muito adoentada, ele foi lá fazer uma visita e era um dia de domingo. Então eu estava com minha mãe e o Viludinho veio conversar com minha mãe e me disse: esse é o caçula, Petu? Se é o caçula. Se eu vou agora para o maracatu, que vai sair agora aí da rua João Fredo. A rua João Fredo ficava uma rua após a rua 4 de Outubro, a rua que eu morava. E minha mãe disse: leva ele. Ele me pegou pelo braço, deu a mão para mim e levou numa casa da rua João Fredo, onde o maracatu Estrela Brilhante ia sair. E aí eu fiquei ao lado dele o dia todo. Ele ficou uma casa com um quintal grande, pé de árvore, pé de carambola, um pé de azeitona. E embaixo dessas árvores, o pessoal ficou tocando e ele ficou o tempo todo tocando e eu ao lado dele. Isso era de manhã, o maracatu, quer dizer, passaram a manhã toda tocando e à tarde o maracatu ia sair para dar umas voltas no bairro. E foi daí então que eu fiquei, o maracatu entrou em minha vida. E o Viludinho ficou sendo uma figura assim central, né? Passou a ser uma figura muito importante para mim, porque eu fiquei ao lado dele e fiquei admirado assim como ele tocava, né? E aí eu fiquei impressionado porque tinha mais ou menos
muitos batuqueiros, e ele se colocava por último e fazia várias variações, e isso me deixou impressionado. Então, desde essa data em diante, eu fiquei assim maluco pelo maracatu. E nos anos 70 eu resolvi sair no maracatu Estrela Brilhante. Eu tirei o maracatu lá do Porto da Madeira, do terreiro de Moimbio. Fiz uma roupa apropriada, adequada para dançar o maracatu e desfilei no maracatu Estrela Brilhante. Daí eu peguei um bombo do maracatu Estrela Brilhante e saí viajando com ele. Fui para Bahia, fui para o Rio, fui para São Paulo, fui para Nova York. Sempre tocando com esse bombo, sempre tentando assim me lembrar da lição do mestre Virudinho. A partir desse bombo eu comecei a compor um trabalho sobre o maracatu, sobre a musicalidade do maracatu, a musicalidade rítmica. Eu procurei em cada música dar uma conotação diferente, uma conotação rítmica diferente que eu conheci nos maracatus de outrora. Isso é assim a coisa mais rica do maracatu, são as variedades rítmicas, o cancioneiro, né? Quer dizer, o cancioneiro do maracatu, cada maracatu com evolução diferente, com uma variedade rítmica diferente. E no meu disco eu tento mostrar essa coisa, não só da variedade rítmica, mas também da formação instrumental para cada música.